Muito boa noite. A aula de hoje, nós continuamos falando das macromoléculas, das biomoléculas, tá? Começando, aprofundando um pouco mais o estudo sobre os aminoácidos, ok? Então, os aminoácidos, como mostra na figura, faz essa comparação na figura, eles são como nossos tijolos. Na verdade, as proteínas são como nossos tijolos, tá? Então, na parte superior do desenho, mostra ou faz referência aos 20 tipos de aminoácidos que nós temos conhecimento, que são conhecidos aproximadamente em torno disso, na verdade, porque há uma controvérsia relacionada a esse número exato, tá? E esses aminoácidos, através de um processo bioquímico no citoplasma da célula, por meio da organela ribossomo, vai dar origem às proteínas, e elas vão entrar na composição de quase todas as estruturas do organismo, né? Então, pelo menos de uma grande parte das estruturas dos organismos, tá? Os aminoácidos, eles estão presentes em todos esses seres vivos maravilhosos que estão aparecendo na figura. Então, eu tenho aminoácidos aparecendo em micro-organismos, eu tenho em peixes, em insetos, em perdão, em anelídeos que presentes no solo, em vegetais, em animais, e não poderia deixar em aves, não poderia deixar de exemplificar a presença das proteínas no organismo humano, que é o foco principal da nossa disciplina. Então, os aminoácidos correspondem a cerca de 20% da massa corporal de uma pessoa adulta, tá? Podendo, obviamente, variar de acordo com a quantidade de gordura, com a idade, como coloco aqui uma percentual de água em torno de 60%, mas essa quantidade também varia. Então, crianças menores e idosos têm um percentual de água diferente, tá? Crianças menores têm mais água do que pessoas idosas. E assim acontece também com a quantidade de aminoácidos. É comum, principalmente em razão da idade e da queda hormonal que ocorre após os 40, 50 anos, ocorrer uma diminuição da, da massa muscular e, com isso, uma diminuição da quantidade de aminoácidos presentes no corpo. Ah, as principais fontes de aminoácido estão entre os alimentos de origem animal, tá? Eu tenho também vários alimentos de origem vegetal, colocados aqui à direita da figura, que apresentam proteína. Porém, seja muito bem-vinda. Porém, é muito difícil você ter alimentos de origem vegetal que tenham todos os aminoácidos essenciais. Vou falar deles daqui a pouquinho, certo? Então, já os alimentos de origem animal, eles são mais completos quanto à questão de aminoácidos. Então, uma pessoa que tem uma dieta vegetariana ou vegana, ela tem que diversificar bastante a sua alimentação a fim de conseguir obter todos os aminoácidos necessários, em especial os aminoácidos essenciais. Vamos lá, continuando aqui. Bom, aqui na imagem eu tenho a molécula à direita,
eu tenho uma molécula de aminoácido. É uma representação genérica, óbvio, da molécula de aminoácido. Então, o que, é que eu tenho aqui de importante para nós? Eu tenho um grupo carboxila, representado por um átomo de carbono, dois de oxigênio e um de hidrogênio, e um NH2, um grupo amino, certo? Ligado a um carbono, que está ligado a um radical, que é esse Rzinho quadrado aqui de baixo. Esse radical é que vai diferenciar os aminoácidos uns dos outros. Certo? Aqui eu tenho uma tabela, no qual eu listo para vocês, apresentando a fórmula estrutural de todos os aminoácidos conhecidos. Tá? Então, eu tenho os que estão na parte amarela, são ditos aminoácidos apolares. Então, eles não são solúveis em água, eles não entram, perdão, eles não realizam ligações químicas do tipo polar, no caso, que precise ter cargas elétricas ou terminações elétricas, tá? Positivo ou negativo. Tá? Aqui ao meio eu tenho os que apresentam uma composição mais ácida, certo? Geralmente, repare que é nessa parte vermelha da molécula, que é um ácido carboxílico, que geralmente está ligado ao aminoácido. Os em azul são os que têm composição básica e os em verde são os polares. Okay? Continuando. Bom, os aminoácidos, lembra, queria voltar aqui no slide anterior para que a gente perceba o seguinte. Na representação da molécula, eu tenho um ácido, um radical carboxila e eu tenho um radical amino. Né? Esses radicais são importantes, aqui, ó, eles representados no amino e o carboxila. Né? Porque é através desses radicais que os aminoácidos se ligam. Então, o que, é que vai acontecer aqui? Para formar a ligação que eu chamo de ligação peptídica, um átomo de oxigênio e um de hidrogênio da carboxila e um átomo de hidrogênio da amina. Dalila, você quer perguntar alguma coisa? Olá, perdão. Dalila, seu microfone abriu, só que eu não estou conseguindo entender se você quer perguntar alguma coisa. Você quer Não, fazer algum não. comentário? Tá certo. Tá me ouvindo bem? A imagem tá boa? Tô ouvindo. Tá certo. Então, olha só. Então, só recapitulando, tá? Quando eu comecei, só estava a Yane, aí eu combinei assim, que eu ia começar a aula, tá? Vocês podem reparar que está gravando, tá? Um pontinho vermelho aí no canto da tela. E eu fiquei de disponibilizar a gravação dessa aula para vocês depois. A Yane me falou alguma coisa com relação às provas de vocês, que devem ter começado, tá? Então, em razão disso, alguns não entraram hoje. Mas eu vou deixar disponível a gravação. Tá? Então, até o momento, eu só estou falando de proteína e aminoácidos, certo? E não é nada muito novo. Ok? Então, vamos continuar aqui. Qualquer dúvida, pode me chamar, pode ligar o microfone, fazer diretamente ou no chat. Opa, o pessoal está chegando devagar.
Olá, os recém-chegados. Estamos falando de aminoácidos aqui hoje, certo? Então, olha só. Então, há uma perda de átomos. Esses átomos, que são um átomo de oxigênio e um de hidrogênio, do radical carboxila, e um átomo de hidrogênio do radical amina, são perdidos, são retirados das moléculas de aminoácido, formando uma molécula de água. Espero que estou identificando bem. E com isso se forma a ligação. Então, esse tipo de ligação é chamado de ligação peptídica. Tá? Então, é por isso, inclusive, que o conjunto de aminoácidos é chamado de peptídeo ou polipeptídeo, certo? Antes de dar origem à proteína propriamente dita. Tá? Em razão disso. Bom, aqui eu tenho uma lista, uma tabela com os chamados aminoácidos essenciais. Então, deixa eu só fazer a diferença, galera. Os aminoácidos são divididos em essenciais e não essenciais. Acho que eu já mencionei isso com nossa primeira aula sobre proteína. Os aminoácidos não essenciais são aqueles que são produzidos pelo organismo a partir de uma informação genética. Então, nós temos informação genética, nós temos um maquinário que produz uma grande variedade de aminoácidos, certo? Esses são chamados de não essenciais. Os essenciais são justamente aqueles aminoácidos que eu não consigo produzir. O nosso organismo humano, o organismo humano não consegue produzir. Então, esses aminoácidos, eles são importantes porque, por várias razões, mas eu só consigo obtê-los através da alimentação ou da suplementação. Né? Muita coisa que eu vou falar aqui hoje, vocês vão lembrar da primeira aula de proteína. Tá? Então, só vou reforçar e algumas coisas eu vou aprofundar. Certo? Então, esses aminoácidos não são obtidos, não são produzidos pelo corpo, só são obtidos pela alimentação. É por isso que é importante a ingestão de proteína na dieta. Eu tenho que ter uma fonte de proteína na minha dieta de uma maneira ou de outra. Ah, mas eu sou vegano. Eu tenho como conseguir proteína? Temos. Existe um grande número de vegetais que apresenta proteína. Porém, tá? Porém, são poucos os alimentos de origem proteica, falando de novo isso, são poucos os alimentos de origem vegetal que apresentam todos os aminoácidos essenciais. Então, para que uma pessoa vegetariana ou vegana consiga uma dieta equilibrada, ela vai precisar diversificar a sua dieta, certo? Ela vai ter que comer vários alimentos diferentes para conseguir a quantidade necessária de aminoácidos essenciais e a sua diversidade. Outra situação interessante é que alguns aminoácidos, até listei bem aqui, que é a cisteína, a glicina, a prolina e a tirosina, tá? Podem se tornar essenciais, eles são produzidos. Uma pessoa saudável produz perfeitamente esses aminoácidos. Porém, algumas doenças podem afetar a produção desses aminoácidos, tornando-os aminoácidos essenciais ocasionais. Aí eu coloquei uma listinha de doenças aqui. A fenilcetonúria, por exemplo, que ela prejudica, ela, como é que eu posso colocar de maneira mais correta? Ela dificulta o metabolismo da fenilalanina. Certo? A fenilalanina ela é precursora
do aminoácido tirosina. Ok? Então, eu não vou conseguir ter tirosina, né? O corpo não vai conseguir transformar a fenilalanina em tirosina, tá? E o acúmulo da fenilalanina no organismo, no sangue principalmente, pode causar dano cerebral, porque a fenilalanina é tóxica, tá, para o cérebro. Tá? A homocistinúria também uma deficiência metabólica, tá? Relacionada a um outro precursor de aminoácido, tá? Que é a homocisteína. Então, o corpo não consegue produzir a enzima, pelo menos não na quantidade necessária, a enzima que vai converter a homocisteína em cisteína. Tá? Isso também acaba se tornando tóxico porque esse aminoácido contém enxofre. Então, o acúmulo da homocisteína no organismo pode provocar problemas nos olhos, na circulação, principalmente por conta de uma degradação dos vasos sanguíneos e até mesmo um problema de formação óssea no esqueleto. Certo? Acidemias orgânicas. Acidemias são aumento de substâncias ácidas no organismo. Essas substâncias elas são toleradas até determinado ponto, mas a partir do momento que supera esses limites, elas passam a ser prejudiciais, elas passam a causar dano. Então, esses aminoácidos afetados pelas acidemias, como a leucina, a isoleucina e a valina, acabam se acumulando, prejudicando principalmente rins e fígado. Essa doença de Hartnup, ela é genética, né, hereditária, e afeta o transporte de aminoácidos, principalmente na absorção desses aminoácidos no intestino e a chegada deles até o rim. Isso provoca uma eliminação de aminoácidos em grande quantidade nas fezes. Gente, todas essas doenças, sem exceção, tá, só são detectadas com exames específicos. Está aí um exemplo da importância de exames como o exame do pezinho, que está sendo representado na figura aí, que é usado no diagnóstico, entre outras coisas, da fenilcetonúria. E também todas elas provocam problemas, podem vir a provocar problemas de desenvolvimento, tanto físico como neurológico. Tá? Então é muito sério, é muito grave, são situações realmente muito graves. Muitos deles não vão ter cura, alguns deles não vão ter cura, mas sim controle. Tá? Aí, nesses casos, há necessidade de uma suplementação, tá, com o aminoácido que eu preciso. Tá? Mas aí é estudo caso a caso e só um especialista vai poder dizer qual a medida mais adequada. Tá? Bom, eu coloquei aqui, gente, só na apostila de vocês, tá? Na apostila de vocês, na página 36, tem uma listinha de 5 aminoácidos e suas importâncias. Tá? Não vou falar deles, vou falar de outros. Então, só para a gente ficar sabendo, gente, alguns aminoácidos têm funções específicas. Tá? Descobriu-se já que alguns aminoácidos eles atuam diretamente em certas partes do nosso metabolismo, certas etapas do nosso metabolismo. A leucina, por exemplo, está diretamente relacionada à queima de energia, ao nosso gasto energético. Tá? Então, ela vai estar relacionada com a perda de peso, com a queima do colesterol, tá? Inclusive, está presente em vários suplementos alimentares aí para o pessoal que malha. Tá? Também está relacionada à saúde dos ossos, da pele, dos músculos.
Lembrando que, gente, a leucina, assim como a isoleucina, que também trabalha no metabolismo energético, são suplementações. Elas não vão substituir dietas balanceadas, atividade física, certo? Elas não vão substituir. E não são cura também para casos de obesidade. Elas contribuem, elas vão fazer parte do processo, tá? Vão fazer parte do processo que pode vir a levar a uma perda de peso, a uma queima, um aumento do déficit calórico. É como se perde peso, é déficit calórico, é você gastando mais energia do que consumindo. Tá? A metionina está ligado ao trabalho, ao funcionamento do fígado e ajuda na produção da creatina. A creatina é uma proteína importante para também o metabolismo de energia, principalmente na musculatura, certo? Inclusive, existem estudos em andamento aí falando dos benefícios da creatina, inclusive na prevenção de processos degenerativos do cérebro, por conta da senilidade, por conta da idade, né? Mas ainda não tem nada 100% comprovado. Se sabe que ela ajuda muito na recuperação muscular, tá? Durante o processo, né? Óbvio. Tá? Então, quem faz atividade física aí. Tá? Outra situação, vamos lá. Curiosidade. Fiz uma paginazinha de curiosidades aqui. Okay? Uh, a, a indústria, é aí que eu queria chegar. A indústria, principalmente a indústria alimentícia, tem usado algumas proteínas por conta de suas propriedades muito específicas, certo? Propriedades extremamente específicas que têm ajudado o trabalho da indústria. Então vamos lá. As proteínas, algumas proteínas têm uma propriedade, propriedade espessante, que é encontrada, por exemplo, na albumina, presente na clara de ovo, etc. O que é que acontece, gente? Quando eu misturo certas proteínas a um líquido, essa proteína, ela como que gruda nas moléculas do líquido, formando uma rede tridimensional, certo? Então, ela fica como que um líquido mais espesso, mais grosso, mais xaropento, tá? Mais xaropento. E, isso é usado principalmente para alimentos como sorvetes, por exemplo, que tem iogurtes, que tem que ter aquele aspecto mais grosso, mais espesso. Então, é uma maneira de maquiar, de produzir um efeito não natural no alimento industrializado. Por outro lado, eu tenho a propriedade gelificante das proteínas, que é basicamente a mesma coisa que a propriedade espessante, só que eu consigo transformar a proteína numa gelatina, num gel, tá? Quase sólido. Tá? Então, a diferença entre a propriedade espessante e a propriedade gelificante é que a propriedade espessante ela não muda as características físicas. O líquido continua sendo líquido, porém, ele fica um líquido mais espesso, mais grosso. Já as proteínas que têm propriedade gelificante, ela muda as características físicas do produto, do alimento, e ele fica muito próximo de um gel, de uma gelatina, certo? Perdendo as características de líquido. Outra propriedade usada pela indústria é a propriedade emulsionante. Aí eu tenho que. Perdão, gente, estou com uma tosse.
A propriedade emulsionante funciona da seguinte forma. As proteínas, os aminoácidos em suas moléculas, eles apresentam regiões hidrofóbicas e hidrofílicas. Hidrofóbicas, aquelas que não gostam de água, hidro é água, fóbica é medo ou aversão, então eles não gostam de água, né? E já tem atração por óleos, óleos, gorduras, substâncias apolares, né? Ah, já outras regiões da molécula de aminoácido têm propriedades hidrofílicas, tá? Eles têm afinidade pela água, eles atraem água, ok? Então, quando eu misturo, eu tenho que fazer um produto que eu uso a água e uso algum tipo de gordura, tá? Eu utilizo os emulsionantes, que são proteínas, e elas criam como que uma barreira entre a água e a gordura, e os óleos e os lipídios, tá? Só que essa barreira, ao invés de ser utilizada para afastar, ela diminui, tá? Perdão, ela reduz o que eles chamam de tensão interfacial, porque o normal entre a água e os óleos, os lipídios, seria o afastamento. Eles se afastaram. As moléculas de água não gostam dos óleos e vice-versa. Então, para impedir essa tensão que existiria entre a água e os óleos, cria-se essa barreira com as proteínas emulsionantes. Tá ok? Então, antes da gente passar aqui para o próximo slide, queria só fazer uma revisão rápida para a galera que chegou depois, tá bom? Coisa bem ligeira. Começando aqui do slide 2. Então, essas esferinhas, esses pontinhos coloridos que estão aparecendo, eles são a representação dos aminoácidos. Então, nós temos cerca de 20 tipos diferentes de aminoácidos. São pecinhas, são moléculas pequenas que se unem para a formação das proteínas. E essas proteínas vão funcionar, fazendo a comparação com a figura, como que os tijolinhos do nosso corpo, porque eles entram na estrutura de uma grande quantidade de estruturas do nosso corpo, tá? Do nosso organismo. Então, as proteínas, a figura está demonstrando aqui que as proteínas elas estão presentes em todos os seres vivos conhecidos, desde micro-organismos, insetos, aves, peixes, invertebrados, vegetais, tá? Animais e, inclusive, no nosso organismo. Os aminoácidos correspondem a cerca de 20% da massa do nosso corpo, podendo variar de acordo com a idade, com acúmulo de gordura, com acúmulo de massa magra, tá? Podendo variar um pouquinho. Mas em torno de 20% da nossa massa é proteína. Então, a água, water aqui, junto com os aminoácidos, vão corresponder a cerca de 80% da nossa massa corporal. Tá? Em média, um ser humano adulto tem em torno de 15% de gordura, tá? E o restante vai corresponder a 5% da nossa massa. Uh, as proteínas, os aminoácidos, estão presentes em praticamente tudo que a gente come. Porém, somente os alimentos de origem animal vão apresentar todos os aminoácidos essenciais, que são aqueles que não são produzidos pelo nosso organismo.
Os alimentos de origem vegetal apresentam aminoácidos, porém, não há, ou são poucos os alimentos de origem vegetal que apresentam os aminoácidos essenciais na sua totalidade. Tá? Como eu te falei mais de uma vez, pessoas que têm hábitos veganos ou vegetarianos precisam diversificar a sua alimentação para poder obter todos os aminoácidos essenciais. Os aminoácidos são classificados em apolares, ácidos, básicos ou polares, de acordo com essa partezinha em vermelho, com essa parte da molécula em vermelho. Tá? O que todos têm, tá, está representado aqui nessa molécula genérica, tá, de um aminoácido. Então, eu tenho uma molécula, uma partícula, um radical carboxila, um radical amina, certo? Ligado a uma outra, um outro radical orgânico. Okay? Esse radical orgânico é que vai diferenciar o meu aminoácido. Certo? Então, é ele que eu tenho que observar. Quando eu falei, vou mostrar logo aqui o próximo slide, esses aminoácidos, para poder formar as proteínas, eles têm que fazer ligações químicas. Certo? Então, as ligações que acontecem entre os aminoácidos são chamadas de ligações peptídicas. Isso é importante. Tá? O que está acontecendo aqui? Quimicamente falando, está havendo uma eliminação, uma deleção de átomos aqui. Um aminoácido está perdendo um átomo de oxigênio e de hidrogênio, enquanto o outro aminoácido está perdendo um átomo de hidrogênio. Então, os aminoácidos eles vão se unir pelos radicais carboxila e amina, formando a ligação peptídica. Isso que forma átomos que vão formar aqui uma molécula de água são eliminados da molécula dos aminoácidos. Certo? Então, há uma perda de átomos pelos aminoácidos, formando moléculas de água. Então, durante a produção de proteína, durante a síntese de proteína, são produzidas moléculas de água. Certo? Aqui eu tenho a representação dos aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos, tá? Valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, triptofano, lisina, arginina, histidina, metionina e treonina, são os aminoácidos que o nosso corpo não consegue produzir. Tá? Ninguém consegue produzir esses aminoácidos. Então, principalmente esses têm que ser obtidos pela alimentação. Tá? Recapitulando, os alimentos de origem animal têm todos esses aminoácidos. Os de origem vegetal têm alguns, então preciso variar para que eu consiga todos. Existem aminoácidos que, por conta de situações de doença, tá, passam a não ser produzidos. São aminoácidos essenciais ocasionais. Então, numa pessoa normal são produzidos normalmente, numa pessoa com alguma dessas doenças aí, que são doenças metabólicas, tá, não são produzidos ou não são produzidos na quantidade necessária. Tá? Entre eles eu tenho aqui, ó, fenilcetonúria, a, a homocistinúria, acidemias orgânicas e doença de Hamup. Todas essas doenças resultam na falta de algum aminoácido e no acúmulo de substâncias precursoras no organismo. Essas substâncias precursoras, via de regra, são tóxicas, tá? E acabam causando degeneração no sistema nervoso, no sistema muscular, no interior de vasos sanguíneos e até mesmo no sistema esquelético. Tá?
E a falta desses aminoácidos vai fazer com que o nosso metabolismo deixe de fazer alguma função importante. Então, via de regra, se não houver a suplementação adequada, essas doenças irão causar problemas no desenvolvimento do organismo, tá? E só são detectadas por exames específicos, como, por exemplo, o exame do pezinho. Funcionalidades, tá? Leucina e isoleucina trabalham no metabolismo energético, tá? A leucina está até relacionada um pouquinho com a perda de peso. A metionina está relacionada ao funcionamento do fígado e ajuda na produção de creatina. Entre outros, aqui, ó, na apostila de vocês têm a arginina, que melhora, ajuda na memória, a alanina, também relacionada, junto com a leucina, com o metabolismo e obtenção de energia, principalmente na musculatura. A treonina está relacionada com a síntese de colágeno. Gente, é importante o consumo de proteína, porque colágeno é de origem proteica, certo? Então, não é tão eficiente você passar colágeno pelo corpo. É interessante a ingestão numa dosagem e num modo, tá? Numa forma que possa ser bem absorvido. A metionina está relacionada com a imunidade, o triptofano, que auxilia na produção de outros aminoácidos. Tá? E também, obviamente, a produção de proteínas importantes, como serotonina, tá? Que é o hormônio relacionado com a felicidade. Ok? Bom, continuando aqui. Falei das curiosidades. Então, a indústria utiliza, tá, proteínas para que seus alimentos tenham uma determinada consistência. Se eu preciso de um líquido mais viscoso, mais grosso, eu uso proteínas que tenham propriedade espessante. Se eu preciso que ele fique igual uma gelatina, igual um gel, eu já vou usar proteínas com propriedade gelificante. Se eu preciso misturar, entendeu? Óleos com gorduras com água, eu já vou usar a propriedade emulsionante. Certo? Alguma dúvida até agora? Vou entender isso como não. Certo? Então vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente.